Olá, sou Emerson Santos, falo aqui do meu canal do YouTube, falo aqui da Baixada Santista, em especial de São Vicente, e esse é mais um vídeo colaborativo para você. E o assunto é: Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. Esse assunto é um assunto extremamente importante que está dominando as narrativas da disputa eleitoral desse ano. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Mas antes, vou pedir para que você se você quiser, é claro, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam nos assistir. Por que eu achei essa frase maravilhosa? Quem postou ela foi o Janones, aquele candidato que desistiu para apoiar o Lula, né? Postou no Twitter, né? E eu fiquei pensando sobre ela e eu achei ela muito interessante do que está acontecendo aqui nessa disputa eleitoral. Primeiro que eu queria ressaltar que o que significa essa frase é que Bolsonaro ele se utiliza de Deus para os seus objetivos pessoais, enquanto Lula é católico, né? E ele sempre coloca que ele acredita que foi abençoado por Deus, porque é uma pessoa que foi retirante de Pernambuco, passando fome com a sua família, né? Teve uma vida de superação, né? E chegou à presidência da República. Então, ele acredita muito a isso, a Deus. Então, olha a distinção, olha a diferença. Enquanto Bolsonaro se utiliza de Deus para os seus objetivos políticos pessoais, Lula fala de Deus como se ele fosse um privilegiado por Deus, né? E essa discussão que está tendo, é importante que nós tenhamos a dimensão dela para que a gente possa dialogar com as pessoas sobre isso, né? Eu vou dar uma experiência pessoal do que também significa se utilizar de Deus para objetivos pessoais. Eu fui secretário de habitação, né, e já fui candidato a vereador, né? E tem algumas pessoas, né, e a gente nunca deve generalizar. Primeiro, nunca deve generalizar. Em todas as instituições existem boas pessoas e pessoas más, né? Então muitas não, teve pessoas que me procuraram, por exemplo, para dizer: olha, Emerson, pastor, né, olha, se você me apoiar, eu te arrumo tantos votos, né, você me paga e aí eu arrumo os votos, né? Então ele se utiliza da fé das pessoas a benefício próprio, né, para que ele possa praticamente vender os seus fiéis para que votem em determinado candidato, e aí ele assume benefício próprio, né? Como também tem pastores que me procuraram pedindo ajuda para a sua comunidade. Olha a diferença, né? Pessoa, preciso de cesta básica porque tem algumas famílias que frequentam a minha igreja, estão passando fome. Então há uma diferença na prática, né? Então é isso que eu acho que é importante que nós devemos ressaltar. E aí Bolsonaro, ele se utiliza de uma tática, duas táticas. Uma é se apropriar da bandeira do Brasil, né? Ele se apropria da bandeira do Brasil, fala que o seu inimigo, a bandeira dele é vermelha e a dele é a verde e amarela. Então todos aqueles, né, que não se apropriam da causa dele é porque seria comunista ou está a favor da bandeira vermelha. É um primeiro erro crasso. Primeiro que a bandeira brasileira é de todos os brasileiros. Não é de nenhum partido político ou de um grupo político. É de todos os brasileiros. A bandeira brasileira é como se fosse a seleção brasileira, né? E cada um de nós torcemos para um time. Eu, por exemplo, torço para o Santos Futebol Clube. Eu não posso utilizar a bandeira do Brasil para dizer que a bandeira do Brasil pertence ao Santos. Ela pertence a todos os brasileiros. Agora, cada brasileiro tem a sua escolha de time, né? Então ele se utiliza dessa questão da bandeira. E o outro aspecto é da religião. É como se nós somos, né, ele se utiliza principalmente da devoção dos evangélicos, dizendo o seguinte: olha, nós somos abençoados por Deus e todos aqueles que não estão conosco são contra Deus, né? Estão com o diabo.
são o demônio, né? Então você percebe que ele utiliza nesse aspecto Deus ao seu benefício próprio, né? Porque, veja só, tem pessoas que são petistas e são evangélicas, tem pessoas que não gostam do Bolsonaro e são evangélicas, as pessoas não são obrigadas a gostar do Bolsonaro, né? Mas o que ele faz? Ele se apropria da fé e se utiliza para benefício próprio. E um outro aspecto, que esse é histórico, e eu acho muito importante que nós possamos dialogar sobre ele, é, por exemplo, nos anos 30, né, isso é uma prática, por isso que a gente chama Bolsonaro de fascista, não é à toa. Porque nos anos 30, o nazismo, ele ascendeu na Alemanha escolhendo dois inimigos. Um eram os comunistas da época e o outro seriam os judeus, né? E tinha um movimento que chama-se antissemita. Então, eles construíram os seus inimigos e todos aqueles que não fossem inimigos dos comunistas e dos judeus, então eles seriam coniventes, não seriam do bem, né? Então essa narrativa nazista que transformou e deu ascensão a Hitler, e aí vocês conhecem a história de tudo que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro faz a mesma prática, né? O comunismo, talvez, ele tenha menos ênfase, por exemplo, que a narrativa religiosa, mas continua, né? Então ele diz que são comunistas aqueles que não estão com ele. Da mesma forma, aqueles que não estão com ele são demônios. Então percebe que eles desumanizam o inimigo, né? Porque não tem um inimigo físico, os inimigos são simbólicos. Então é o inimigo da bandeira e o inimigo da religião. Então ele se utiliza disso para tentar construir uma narrativa eleitoral. E aí tem um outro aspecto, porque veja só, na realidade o que existe de disputa numa sociedade é a diferença de classe social. Como o Bolsonaro defende os interesses dos mais ricos, então eles precisam construir um inimigo imaginário, porque eles não têm uma proposta concreta a fazer para o cidadão. Como que um rico vai convencer uma pessoa que é pobre a votar nas propostas de interesse dos ricos? Percebe? Então, como ele não vai poder dizer o seguinte, olha, eu preciso, quanto maior tiver os juros bancários, mais eu vou ganhar dinheiro. Ele não vai falar isso para a sociedade. Olha, nós queremos que aumente mais os juros. Nós queremos que quanto menos direitos trabalhistas os trabalhadores tiverem, mais lucro eu vou ter. Não é isso? Mas como ele vai dizer isso para as pessoas mais pobres? Eles não dizem isso. Eles dizem a questão da bandeira e a questão da narrativa religiosa. Porque eles não podem apresentar uma proposta concreta para a sociedade brasileira, porque é essa proposta concreta, que é de interesse dos mais ricos, não pode ser apresentada, defendida, né? Algumas propostas, os liberais até convencem as pessoas, quer vender o patrimônio público, a soberania, alguma parte da sociedade se agarra nessas propostas. Mas de fundo, como eles não conseguem apresentar de forma convincente as pessoas, principalmente aquelas mais pobres, propostas concretas, eles se utilizam dessa narrativa, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o uso realmente dessa frase. Bolsonaro usa Deus, enquanto Deus usa Lula, né? E usa Lula no sentido, como eu disse no início do vídeo, porque Lula se considera um abençoado por Deus por tudo aquilo que ele construiu na vida, diferente de Bolsonaro, que utiliza Deus para disputar com seus adversários, para aniquilar os seus adversários. Então é importante que a gente tente conversar com as pessoas sobre isso, entende? Como é importante nós dialogarmos com as pessoas sobre isso, para que elas entendam que elas estão sendo usadas por o benefício próprio daquele que está comandando o país e, aliás, tem feito um desastre de governo, como vocês têm observado.
tá certo? Eu pretendo dialogar mais sobre esse tema, conversar mais com vocês sobre esse tema, para que a gente consiga, né, tentar livrar as pessoas dessa instrumentalização que estão fazendo sobre elas, sobre a questão religiosa. O Lula, né, é um defensor da liberdade religiosa. Foi Lula, por exemplo, que criou o Estatuto da Liberdade Religiosa em 2003, garantindo a todo cidadão brasileiro o direito à livre manifestação da sua fé e da sua religião. Da mesma forma, inclusive, que ele que sancionou a lei que garantia a Marcha de Jesus. Então, todas as manifestações religiosas, sejam elas de qualquer denominação, ela tem que ser, por exemplo, aceita pelo Estado, estimulada pelo Estado, né? O povo brasileiro tem que continuar a convivendo com a harmonia, com a sua pluralidade, com a sua diversidade, com respeito ao diferente. E é isso que Bolsonaro não quer fazer. Ele quer, inclusive, transformar o país numa guerra santa, como acontece em alguns países teocráticos, como na Ásia. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, gente, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e nós vamos debater mais sobre esse tema mais pra frente, tá bom? Um grande abraço, um beijo, até o próximo vídeo. Até, hein?